A paz do Senhor Jesus. Cumprimento a todos com a doce paz do Senhor Jesus. Estamos aqui hoje para realizarmos o 5º vídeo da série do Evangelho de Lucas. Vamos ver hoje o capítulo 8. Já te convido de imediato a ficar até o final. Esse capítulo ele é muito bom, riquíssimo em informações. Nós vamos entrar dentro dele detalhando versículo por versículo, né? Vamos falar sobre todo esse capítulo, o contexto dele, trazemos da época passada para a nossa época agora, né? E vemos que o texto ele ainda é vivo e serve para nós, amém? Fique até o final. E os vídeos anteriores estão no canal até o capítulo 7 do mesmo Evangelho. Lembrando que vamos estudar ele até o final. Então, mais vídeos virão, né? Amém? Antes de começarmos, eu sempre agradeço a Deus por todas as coisas e te peço que você que não está inscrito, se inscreva no canal para poder ampliar a divulgação do conteúdo do mesmo. Também compartilhe os vídeos, dê o seu like e poste o seu comentário, né? Isso é muito importante para a obra de Deus ter um alcance maior, né? Amém? Vamos então entrar no texto, Lucas capítulo 8. Né? Sempre tenho comigo canetas, né? Como você sabe, os marcadores de texto, papel, tudo para anotar, né? E te convido a ter a tua Bíblia, claro. Tem um material também de apoio para que você possa fazer as devidas anotações, né, para que posteriormente você possa estar relembrando o estudo, né, e pondo além de em prática, né, compartilhar com outras pessoas, o que é muito importante. Amém? Então vamos no texto de Lucas 8, perdão, que começa assim, né? As mulheres que acompanhavam Jesus Cristo, as mulheres que acompanhavam Jesus. Algum tempo depois, Jesus saiu e viajou por cidades e povoados, anunciando a boa notícia do reino de Deus. Então Jesus ele continuava viajando pelos povoados, fazendo a sua missão principal, que era a anunciação da boa semente, das boas novas, né, do Evangelho. Era a sua missão principal. Claro que junto com isso ele operava maravilhas, milagres, curava e outras coisas mais, mas tinha como foco anunciar o reino de Deus. Os 12 discípulos foram com ele, como sempre os 12 o acompanhavam, né? Nós já vimos anteriormente a escolha dos 12 e agora esses 12 andavam com ele aonde ele ia, para cima e para baixo, aprendendo diretamente com o mestre os seus ensinamentos. E também algumas mulheres que haviam sido livradas de espíritos maus e curadas de doenças. Aqui eu quero focar, muito importante, ver que havia algumas mulheres que andavam com Cristo, mas essas mulheres estavam curadas das doenças e libertas dos espíritos maus. Era Maria, chamada Madalena, de quem tinham sido expulsos 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, que era alto funcionário do governo de Herodes, Susana e muitas outras mulheres que com seus próprios recursos ajudavam Jesus e os seus discípulos. Então essas mulheres, além de andar com Cristo lado a lado no ministério, elas tinham seus próprios recursos e ajudavam o mestre e os seus discípulos na missão. Mas eram muitas mulheres, diz a palavra, além das que foram citadas aqui. Mas se nós recordarmos lá no começo dos nossos estudos, nós vamos ver que Lucas sempre focou nos excluídos. O escritor do Evangelho sempre focou nos excluídos. E mulheres eram uma classe muito excluída na época. Nós temos até um texto paralelo que sempre trouxemos aqui, vamos fazer menção desse texto, para entender um pouco da profundidade da exclusão da mulher. É claro que dentro da família ela tinha sua importância, dentro da sociedade ela tinha sua importância, mas no contexto geral da sociedade daquela época, a mulher era muito inferior ao sexo masculino. Nós vamos ver aqui no nosso texto auxiliar, que diz assim, no interior da sociedade judaica, ela ocupava uma posição bem inferior à do homem. Até na esfera espiritual, a mulher era considerada desigual e para ela estava reservada um local à parte no templo. Assim como era obrigada a caminhar na rua, distante dos homens. Algumas características que a sociedade daquela época tinha dentro de si, né? Algumas coisas mais. A vida da mulher na época de Jesus Cristo, no primeiro século, era muito diferente. Para entender, é preciso descrever a cultura, o contexto da época do judaísmo. Porque os costumes, a visão do mundo, a legislação e os valores eram outros.
Não estranhe, né, as referências no Antigo Testamento na época de Jesus, porque a mulher no Antigo Testamento, mesmo antes de Jesus, ainda era muito mais excluída. A mulher andava de véu, até alguns autores citam um manto que ela usava até os ombros, né? Era uma peça para cobrir a cabeça. Se ela saísse sem o véu, o marido podia despedi-la, sem ser obrigado a pagar em caso de separação. A mulher que conversasse com alguém na rua ou que ficasse do lado de fora da casa poderia ser repudiada, sem receber pagamento previsto no contrato de casamento. Quanto aos homens, não era bem visto que falassem com solteiras e casadas publicamente. A mulher, até os 12 anos de idade, ela tinha que se sujeitar ao casamento que o pai escolhesse para ela. Ou seja, ela não tinha opção, até os 12 anos de idade, de escolher o seu próprio marido. A mulher era quase que como vendida, como mercadoria, a um ser mais velho e muito mais rico do que ela própria. Então ela era como que comprada desde criança. A mulher era assim, e outras coisas mais que não vamos detalhar, só para que nós possamos entender que Cristo, ele não deu o mesmo olhar que o mundo dava às mulheres daquela época. E também não deu o mesmo olhar aos necessitados, aos enfermos, aos doentes, aos paralíticos, aos leprosos. Enfim, Cristo abraçou todos esses. Amém? Mas vamos entrar então agora numa parte que eu gosto muito, que é a parábola do semeador, que é a partir do versículo 4. Essa parábola nos vai trazer grandes entendimentos, grandes conhecimentos da palavra do Senhor. Veja bem, uma grande multidão vinda de várias cidades veio ver Jesus. Quando todos estavam reunidos, ele contou esta parábola. Olha bem, certo homem saiu para semear. E quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, onde foram pisadas pelas pessoas e comidas pelos passarinhos. Outras sementes caíram no lugar onde havia muitas pedras. E quando começaram a brotar, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos, que cresceram junto com as plantas e as sufocaram. Mas algumas sementes caíram em terra boa. As plantas cresceram e produziam 100 grãos para cada semente. E Jesus terminou: quem quiser ouvir, que ouça, né? Aqui nós vamos já entender que Jesus contou uma parábola à multidão, e que até para hoje serve isso, é claro, né? E destaca 4 tipos de pessoas. Mas ele diz assim: quem quiser ouvir, que ouça. Ou seja, a parábola realmente era para ser entendida por quem quisesse. Não era para qualquer um pegar aquela parábola e a entender e a pôr em prática, porque não é assim que as coisas funcionavam. Deus, ele quer que nós o amamos por nossa própria vontade. Então, Cristo derramou ali o entendimento e conhecimento, mas realmente só ia assimilar aquilo ali quem realmente fosse em busca do entendimento. E o entendimento vinha justamente por meio do próprio Jesus Cristo. Por isso que ele diz, né? Quem quiser ouvir, que ouça. Então, a pergunta aqui fica: quem somos nós destes 4 tipos de pessoas? Que nós vamos ver agora que Jesus mesmo explica. Vamos no versículo 9 ver a explicação dessa parábola, então. Olha só, os discípulos de Jesus perguntaram o que ele queria dizer com essa parábola. Veja então que quem pergunta já de imediato é os próprios discípulos. A multidão parece que não está ali muito atenta, ouviu até, parece que pegou, né, mas não foi em busca de aprofundamento. E os discípulos, que é que nós vimos em estudos anteriores, são os que realmente querem ser como Cristo, querem andar não só com Cristo, mas fazer o que Cristo fazia e muito mais. Esses perguntam: o que ela quer dizer essa parábola? E assim somos nós, ou devemos ser nós, irmos em busca do entendimento das coisas, e não apenas ficar com o superficial, para que nós não sejamos dessas 4 tipos de pessoas as 3 primeiras. Nós que sejamos a última, que deram frutos. Mas vamos ver agora detalhadamente os 4 tipos de pessoas através da parábola, que nós podemos já entender que são os tipos de pessoas que ouvem a palavra de Deus. A primeira: a você Deus mostra os segredos do seu reino. A vocês Deus mostra os segredos do seu reino, porque eles foram e perguntaram. Mas aos outros tudo é ensinado por meio de parábolas, para que olhem e não enxerguem nada, e para que escute e não entendam.
O que essa parábola quer dizer é o seguinte: a semente é a mensagem de Deus. Então, quando o semeador atirou a semente, é como que quando é lançada a mensagem de Cristo. Por exemplo, aqui está sendo lançada uma mensagem. É como a própria semente. Então, em que terra ela vai cair? A terra somos cada um de nós. Nós lançamos a palavra cai nos nossos corações. Mas de que forma nós vamos acolher essa palavra ou essa semente? A semente que caíram na beira do caminho são as pessoas que ouvem a mensagem, né? As pessoas que ouvem a mensagem, porém o diabo chega e tira a mensagem do coração delas, para que não creiam e não sejam salvas. Primeiro tipo de pessoa, né? Aquela que a semente cai, mas é uma terra dura, uma terra muito povoada, uma terra pisada, uma terra onde há muitas informações, ou seja, uma mente muito povoada, uma mente perturbada, uma mente acelerada, cheia de preocupações. A palavra cai ali, mas não tem como brotar, porque tem tantas outras coisas que passa até desapercebido da palavra de Deus. Essa primeira classe de pessoas não assimila nada da palavra, embora ouça. O que nos remete a pensar que, na verdade, todos, de uma forma ou de outra, ouvem, acabam ouvindo a palavra de Deus em algum momento da vida. Mas as primeiras pessoas que são as que se afastam são justamente essas. Terra dura. A semente que caíram onde havia muitas pedras, a segunda classe de pessoas. São as pessoas que ouvem a mensagem e a recebem com muita alegria. Pessoas que até ouvem, não são uma terra totalmente dura. Ouvem e têm uma certa alegria. Elas não têm raízes, e é o problema. E por isso creem somente por algum tempo. Algum tempo elas ficam a palavra, ficam digerindo, se alegram, até comentam, né, compartilham a palavra, mas elas não meditam, elas não entendem a profundidade da palavra, elas não têm raízes como no meio das pedras, elas não conseguem germinar e não dão frutos. Uma segunda classe de pessoas. A semente que caíram no meio dos espinhos, a terceira classe, são as pessoas que ouvem a mensagem, como as anteriores, porém as preocupações, as riquezas, os prazeres dessa vida aumentam e sufocam essa pessoa. Essa terceira classe ouve também como as demais. Elas assimilam e se alegram como a segunda classe, mas elas começam com o tempo, até dão algum fruto, mas com o tempo as preocupações ou as riquezas do mundo sobrepõe-se a palavra de Deus e elas acabam sufocadas e morrem, espiritualmente falando. A palavra sai. Receberam, mas as preocupações e as riquezas do mundo tomaram conta, foram prioridades. Ou seja, Deus não estava acima das coisas e as coisas do mundo estavam acima das coisas de Deus. É uma terceira classe de pessoas, né? Até aqui nós vimos três e eu quero parar aqui um pouquinho para trazer uma reflexão. Nós vamos ver a quarta classe. A quarta classe é a que recebe a palavra. Vamos ler, né? E a semente que caiu em terra boa, no versículo 15. A semente que caiu em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e guardam a mensagem no seu coração. Bom e obediente. E porque são fiéis, produzem frutos. Eu fiz questão de ler a quarta antes de explicar as três anteriores, para que nós entendamos que a quarta classe é a que dá frutos. Fica fácil de entender. Mas eu quero te trazer algo aqui que é muito bom de se refletir, porque existiam 4 classes de pessoas na parábola. 3 não deram resultados, apenas uma classe, e a última é que deu os frutos. Ou seja, é muito mais fácil nós ouvirmos a palavra e não entendermos do que ouvirmos e entendermos. Temos que estar muito atentos a isso, porque muitas pessoas hoje podem estar vivendo um engano em uma das classes que não é a última que dá frutos. Porque às vezes as pessoas não percebem que estão ouvindo a palavra e não estão entendendo, porque estão tão enganadas, tão sobrecarregadas com as coisas do mundo, que acabam por não entender que não estão andando conforme os ensinamentos de Cristo Jesus, embora os estejam escutando. É como ali havia uma multidão a qual Jesus falou, ou estava falando, mas havia 12 que andavam com ele. Era uma minoria. A porta do mundo é larga. A porta do mundo não é estreita. Ou seja, muitas pessoas caminham pelo caminho largo e muito poucas caminham pelo caminho estreito. Aqui nós podemos entender que a cada 4 pessoas, uma apenas germinava. É muito pouco. O tamanho que é a população hoje no mundo.
se não me equivoco, em mais de 7 bilhões, né, de pessoas. Imagina se apenas 1/3 dessas pessoas estão dando frutos, e eu creio que ainda é muito menor que isso. A parábola foi até generosa, porque muitas pessoas estão ouvindo a palavra, multidões estão procurando Cristo, mas muito poucos estão realmente andando nos caminhos que vão dar os frutos. Amém? Esta foi a parábola do semeador, né? Bem esmiuçada. As questões espirituais, o contexto até aqui, maravilhoso, né? Recordo que nós vamos entrar agora num versículo 16, que até parece que é uma outra história, mas na verdade é a sequência. Então veja até o final. Se você ainda não pode concluir, pare, pause, reserve um tempo para ver o vídeo com calma, mas veja ele, porque ainda tem muitas coisas boas para nós aprendermos aqui nesse capítulo 8, amém? Então no versículo 16, como eu disse, que parece que até com outro contexto, mas na verdade é o mesmo, está dentro do mesmo contexto, e Jesus continua, ninguém acende uma lamparina e depois a coloca debaixo de um cesto ou de uma cama. Pelo contrário, a lamparina é colocada no lugar próprio para que todos os que entram vejam a luz. Pois tudo o que está escondido será descoberto, e tudo o que está em segredo será conhecido e revelado. Não se engane, né? Tudo aos olhos do Senhor não passa desapercebido. Só que aqui muitas pessoas usam isso para causar medo nas outras. Para dizer, olha, Deus sabe todas as coisas, não adianta tu esconder, né? Não adianta você negar, não adianta você deixar de fazer. É uma intenção de causar medo, mas a intenção aqui não é de causar medo. A intenção é de mostrar uma realidade. E é mais, está ligado com a parábola do semeador. O que muitos desfocam. Nós vamos entender agora por que está ligado. Olha bem, no versículo 18. Portanto, tomem cuidado e vejam como vocês ouvem. Como vocês ouvem. De novo a palavra ouvir. Como que vocês ouvem a palavra? Porque quem tem receberá mais, mas quem não tem, até o que pensa que tem será tirado. Então aquele que ouve e dá frutos, que é a 4ª classe de pessoas, essa visivelmente nós vamos ver os frutos. Então se você ouve a palavra e você dá frutos, você tem a presença de Cristo. E tudo então flui melhor. E nós podemos enxergar e observar e ver Cristo nesta pessoa. Nós não podemos então nos enganar, pensando que vamos conseguir dar frutos se ouvimos a palavra e não a colocamos no coração. Nós temos que ter esse entendimento que, se nós entendemos, nós vamos germinar e vamos mostrar, então, Cristo através das nossas vidas. E não é a intenção de causar medo às pessoas, mas de dar um alerta que nada passa desapercebido. As próprias pessoas vão perceber se nós estamos realmente germinando ou se nós estamos como a semente que caiu nas pedras, a semente que nem brotou, ou a semente que estava entre as raízes. Mas não. A luz veio ao mundo. E essa luz transparecerá na vida daqueles que receberem a palavra e deixarem que ela germine no coração. Amém? Aí chega uma parte aqui no versículo 19, onde a mãe de Jesus se apresenta e os irmãos a ele quando ele está no meio da multidão. Então olha o que ele diz. A mãe e os irmãos de Jesus vieram até o lugar onde ele estava, mas por causa da multidão não conseguiram chegar perto dele. Sempre multidão andando com Cristo. Então mesmo a mãe e os irmãos não conseguiam chegar perto dele. Mas alguém disse então a Jesus, ó, sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Como que eles têm privilégios por serem consanguíneos de Jesus, né? Por serem irmãos e mãe. É claro que o mundo entende isso como um privilégio, mas daí Cristo responde a todos. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a mensagem de Deus e a praticam. Vamos repetir? Porque é fantástico o que Jesus disse, né? No versículo 21. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a mensagem de Deus e as praticam. Filhos de Deus é aquele que ouve a mensagem e a pratica. Veja que está interligado com a palavra do semeador. Jesus não estava excluindo ninguém, mas estava dizendo que também não há prioridade no reino de Deus. E todos aqueles que ouvem e escutam a palavra são filhos de Deus. E, portanto, todos ali são iguais perante os olhos do Senhor. Mesmo que fosse pai, mãe, irmão, eles não teriam prioridade nenhuma. Porque Deus não iria os priorizar porque são pais ou mãe, ou porque são pais ou irmãos de Cristo. Não é por aí as coisas. Todos, ao olhar de Deus,
tem uma igualdade que o mundo não consegue entender, né? Todos, com certeza, dariam prioridade ali, mas Jesus não, Jesus disse não. Mas não quer dizer que eles andassem, né, em desacordo com as ordenanças de Deus. Não é isso, apenas que eles não iam ter o privilégio por serem parentes consanguíneos de Cristo. Mas Cristo não disse em nenhum momento que não os amava, que não os respeitava, que não os queria bem. É apenas ele está demonstrando que a verdadeira visão mundana das coisas não é a visão do reino de Deus. Amém? Aí Jesus segue. E ele vai agora no versículo 22 acalmar uma tempestade. Mas olha o interessante, quando começa o versículo, ele diz assim: certo dia Jesus subiu no barco com seus discípulos e disse: vamos para o outro lado do lago. Ou seja, a ordenança a partir de quem? De Cristo. Vamos. Jesus disse para eles: vamos e vamos. Eles obedeceram. Importante você entender isso, o chamado de Cristo e a obediência. Então eles partiram. Enquanto estava atravessando o lago, Jesus dormiu, descansou. Um vento muito forte começou a soprar sobre o lago. Ele dorme. E o barco foi ficando cheio de água, de modo que todos estavam em perigo. Aqui vamos até grifar, né? Ali nessa situação, qualquer um, eu creio que estaria apavorado. Afinal de contas, estavam em alto mar. Naqueles tempos, as embarcações bem mais frágeis, enchendo de água e uma tempestade e vento, é naufrágio, é morte. Mas Jesus dormia. Aí os discípulos chegaram perto de Jesus e acordaram, dizendo: mestre, mestre, nós vamos morrer. O que de fato parecia que iria acontecer. Eu creio que se eu estivesse lá, eu estaria desesperado também. Jesus se levantou e deu uma ordem ao vento, à tempestade. Jesus se levantou, dá-se a entender que com muita calma, deu a ordem e tudo parou, tudo ficou calmo. Então os discípulos, por acaso, olhando aquilo, Jesus disse: por acaso vocês não têm fé? Vocês não têm fé? Aqui é um propósito dessa história, né? Já é de imediato mostrar que faltava fé nos discípulos. Assim como falta fé na vida de muitas pessoas hoje em dia, sobre diversas situações. A tempestade daquela época ali, física, hoje pode ser uma tempestade mental, hoje pode ser uma tempestade causada por uma ansiedade, por uma depressão, pela drogadição de um filho ou prostituição de uma filha, pode ser pela morte de um ente querido, por uma dívida. Que tempestade, que redemoinho que está te atemorizando, eu não posso saber, mas existem tempestades hoje, né, que a gente pode equiparar a essa tempestade, e parece às vezes que Cristo está dormindo, mas de fato ele não está. Às vezes até foi o próprio Cristo ou Deus que nos convidou, como aqui foi ele que deu uma ordem para que eles entrassem, para que eles pudessem passar por isso. Às vezes até Deus permite, até nos convida a entrar nessa tempestade para que nós venhamos a crescer exatamente na fé. E veja então que os discípulos tomaram uma atitude correta. Foram até quem? Até Jesus. É isso que eu e você temos que fazer na tempestade. Não importa a procedência, nem a qualidade ou o tamanho da tempestade, vamos buscar a Cristo, que até os dias de hoje ele tem poder para acalmar a tempestade, seja ela qual for. É Cristo Jesus que às vezes permite isso em nossas vidas. Preste bem atenção nisso. Então, mesmo que nós andamos com Cristo, não significa que vamos passar só bonanças, só alegrias, porque foi o próprio Cristo que convidou os discípulos a entrar no barco. Assim como lá atrás foi o próprio Espírito Santo de Deus que levou Jesus para o deserto. Amém? Não há facilidades. Então, seguindo, por acaso vocês não têm fé, né? Mas eles estavam admirados e com medo diziam uns aos outros: que homem é este? Ele manda até os ventos nas ondas e eles obedecem. Tudo está sob o controle de Deus. Jesus cura um endemoniado. Olha só, ele chega do outro lado, passa pela tempestade, desce lá na região de Gerasa, de Gadar, no lado leste do Lago da Galileia, lá do outro lado, lá onde não tinha a maioria cristã. Aliás, não tinha quase que ninguém cristão, porque naquela época não tinha, de fato, os cristãos ainda se determinados assim. Mas não tinha ninguém que fosse... Não tinha muitas pessoas que seguiam como os judeus o judaísmo, vamos dizer assim, dessa forma. Para que você entenda melhor, era uma região pagã. Simplesmente isso, uma região pagã, a qual ali não se adorava o mesmo Deus. Outros tantos deuses e ídolos eles tinham. Mas ele chega lá. Assim que Jesus saiu do barco, um homem daquela cidade foi encontrar-se com ele. Justamente o primeiro que se encontra com ele é esse homem, mas esse homem era dominado por demônios. Fazia muito tempo que ele andava sem roupas e não morava numa casa.
mas vivia nos túmulos do cemitério. Olha só onde era a morada dele. Andava nu, morava nos túmulos, não tinha casa. Quando viu Jesus, o homem deu um grito, caiu no chão como que de joelhos diante dele e disse bem alto, no versículo 28, Jesus, Filho de Deus Altíssimo, o que o Senhor quer de mim? Por favor, não me castiga. Aqui grifamos, porque até os demônios reconheceram Cristo Jesus e se prostraram e tiveram medo e respeito. E disseram, o que você quer de mim? Ele disse isso, então, porque Jesus havia mandado o espírito mau sair dele. Esse espírito o havia agarrado muitas vezes. As pessoas chegaram até a amarrar os pés e mãos do homem com correntes de ferro, mas ele as quebrava, e o demônio o levava para o deserto. Uma descrição da tamanha dor e tristeza que esse homem passava. Esse homem era possesso por demônios, uma legião de demônios, que faziam dele, como dizem um ditado popular, de gato e sapato, né? Faziam desse homem atrocidades. Ele andava acorrentado, ele se cortava, em outras partes do evangelho, de outros evangelistas diz ali, ele se cortava. Era um homem triste. As pessoas chegaram até a amarrar os pés e mãos, como eu já citei. Então Jesus perguntou a ele, como é que você se chama? Quem respondeu, obviamente, foi quem estava nele, disse, meu nome é Legião, é multidão. Ele disse isso porque muitos demônios entraram nele. No versículo 31. Aí os demônios começaram a pedir com insistência, que Jesus não nos mandasse para o abismo, porque eles sabiam do poder de Cristo, sabiam que estava chegando no fim ali a sua possessão em cima daquele homem, mas eles clamaram a Jesus que não os mandasse para o abismo. Então muitos porcos estavam comendo num morro ali perto. Presta atenção, isso aqui é fundamental. Ali havia muitos porcos. Porcos naquela região era sinônimo de economia, mas porcos para os judeus era algo sujo. Os porcos não eram bem vistos. Os porcos eram animais que os judeus desprezavam, né? Eram imundos. Os demônios pediram com insistência a Jesus que os deixasse entrar nos porcos, e ele os deixou. Então eles saíram do homem, deixaram aquele homem entrar nos porcos, que se atiraram morro abaixo, para dentro do lago e se afogaram. Lembra que eu disse agora há pouco que os porcos, para aquele povo de Gadara, era considerado economia, era dinheiro, era lucro, mas eles se atiraram e todos os porcos se afogaram. Quando os homens que estavam tomando conta dos porcos viram, então quem cuidava dos porcos, funcionários de alguém, viram o que havia acontecido, fugiram e espalharam notícia na cidade e nos seus arredores. Veja então que nesse momento o homem já está liberto, mas o homem ainda não faz nada, e tampouco alguém observa ele. Mas quem primeiro começa a espalhar a história ou a notícia de que ali estava Jesus e o que ele tinha feito, são as pessoas que observavam o fato. Então o que nós podemos já entender aqui, né? Que o simples fato de nós estarmos sendo libertos, curados de alguma enfermidade, alguma doença, né? Alguém já está vendo. E essa própria pessoa que está vendo vai divulgar a obra, vai falar de Cristo. Bem ou mal, vai começar a espalhar a boa notícia. Aqui no caso, eles foram apavorados. E a intenção que eles foram contar não era de falar do milagre, mas de falar de que os porcos haviam se jogado pelo despenhadeiro, porque era prejuízo. Mas aleatoriamente, indiretamente, eles já estavam falando de Jesus. E todos que vieram ver os porcos e acabaram vendo Cristo e acabaram vendo o milagre. Só que não acabaram entendendo absolutamente nada. Nós vamos ver na conclusão. É lamentável como hoje isso ainda acontece. Muitos milagres, e as pessoas vêm, às vezes não para ver o milagre, mas para ver outra coisa qualquer, acabam vendo o milagre e não entendem e ficam com foco naquilo que foram ver, não conseguindo perceber o agir de Deus na vida de quem é liberto. Quem é liberto hoje de uma ansiedade, quem é liberto de uma doença crônica, quem é liberto de um vício, quem é liberto da prostituição, quem é liberto de outras tantas enfermidades, da esquizofrenia, da doença mental, da falta de inteligência, da degeneração cerebral, que é a melhor palavra para isso, entre outras coisas mais. Existe uma gama de coisas que Cristo hoje opera através da vida de outras pessoas, que as pessoas às vezes olham e não estão entendendo, como esses aqui não estavam entendendo, estavam focados no prejuízo. Aí segue no versículo 35, muita gente foi ver o que havia acontecido. Muita gente. Quando chegaram perto de Jesus, viram o homem de quem havia saído os demônios. Então eles não viram de imediato os porcos, viram já o homem, e já o homem liberto, e ficaram assustados, porque ele estava sentado aos pés de Jesus, vestido, e no seu perfeito juízo. Talvez há muito tempo esse homem não estivesse vestido, mas ele estava até vestido, e no perfeito juízo.
Os que haviam visto tudo contaram ao povo como o homem tinha sido curado. No 37, aí toda a gente da região de Gerasa ficou com muito medo e pediu que Jesus saísse daquela terra. Então Jesus subiu ao barco e foi embora. Porque eles tiveram que optar aqui, né? Ou eles ficavam com o milagre e com Cristo, ou eles ficavam apavorados porque os porcos morreram. Dinheiro, poder ou Cristo Jesus. Eles optaram pelo financeiro, pelas economias, pelas preocupações, pelo medo. E mandaram Jesus, entre outras palavras, embora. E Jesus entrou no barco, foi embora. Agora, surpreendentemente, preste bem atenção. Esse homem curado, obviamente, queria ir com Cristo. Veja bem, é o que todo mundo que recebe uma cura tão grande dessas, né? De repente quer andar lado a lado com Cristo, pregar e fazer e acontecer, porque afinal de contas, só quem foi liberto de algo tão profundo sabe o valor disso e reconhece Cristo da forma que ele merece ser reconhecido. E esse homem queria então ir, diz assim, me deixe ir com o Senhor. Mas aí vem Jesus e diz, volte para casa e conte o que Deus fez por você. Então o homem foi pela cidade contando o que Jesus tinha feito por ele. Não era melhor estar com Cristo, fisicamente falando, naquele tempo? Claro que era. Se os próprios homens não aceitaram ele aqui e preferiram ficar com medo de ter perdido os porcos e que Jesus pudesse causar mais prejuízo, você acha que esse homem foi bem recebido em todos os lugares que passou na sua terra? Claro que não. Às vezes a nossa missão não vai ser fácil. Meus irmãos, minhas irmãs, não vai ser fácil. Às vezes nós queremos estar nos melhores lugares, que parece que são os melhores lugares, mas Cristo quer que nós estejamos em outros lugares e nos manda para outros lugares. Esses lugares não vão ter facilidade, vamos até ser rejeitados, maltratados, quem sabe subjugados, condenados, enfim, mas é lá que Cristo quer que nós estejamos, porque todo lugar na face dessa terra precisa ouvir a mensagem de Cristo e alguém precisa levar. Esse homem foi curado, liberto e ficou aonde de repente ele não queria. Mas ele teve que ficar e cumprir com a sua missão. Amém? Vamos partindo para a parte final aqui, onde Jesus cura uma mulher e uma menina. Interessante, porque no versículo 40 diz, ó, quando Jesus voltou então para o lado oeste do lago, veja que está tudo no mesmo contexto, né? Jesus foi, atravessou, chegou lá, curou, Jesus foi, voltou e agora ele está ainda com a multidão que o recebeu com alegria porque estava esperando ele voltar, né? Porque a multidão não quer sair do lado de Cristo, então por que eu vou querer sair do lado de Cristo? Algo certamente aqui, né, me motiva muito a permanecer cada vez mais ao lado de Cristo. Eu espero que essa motivação chegue até você e queira ficar como a multidão primeiramente ao lado de Cristo e depois, quem sabe, como os discípulos que queriam ser e fazer o que Cristo fazia, ou seja, cada vez almeje mais. Não almeje somente a tua cura, a tua libertação, almeje servir ao reino de Deus. Não deixe a tua casa limpa, mas vazia. Preencha ela com a palavra, com o Espírito Santo de Deus. A multidão recebeu com alegria, né, pois tinham ficado ali à espera dele. Então chegou um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga daquele lugar. Ele se jogou aos pés de Jesus e pediu com insistência que fosse até a sua casa. Também, como outros se prostraram, Jairo, que era chefe, não era então um judeu da sinagoga, não, Jairo que era chefe da sinagoga, daquele lugar, ele era chefe da sinagoga daquele lugar, Jairo, ele se jogou aos pés de Jesus e pediu com insistência que fosse até a sua casa, porque sua filha única de 12 anos estava morrendo. Então ele se tira, Jairo, o chefe das sinagogas, aos pés de Cristo e pede que ele vá à sua casa, porque sua filha de 12 anos está morrendo. Enquanto Jesus ia caminhando, a multidão o apertava, né? Porque nós já soubemos que a multidão estava com ele. Nisso chegou uma mulher que fazia 12 anos também aqui, só que 12 anos que estava com uma hemorragia. Ela havia gastado com os médicos tudo o que tinha, então ela tinha bens, mas ninguém havia conseguido curar, não havia no mundo naquela época quem pudesse curar essa hemorragia. Ela foi por trás de Jesus e tocou na barra da capa dele. E logo o sangue parou de escorrer, com apenas o toque dessa mulher, que no meio da multidão, por ser uma mulher, já me surpreende como ela conseguiu alcançar o mestre e o tocar. A demonstração de fé desta mulher, que já certamente ouvia falar o que Cristo estava fazendo. Mais uma vez, nós vimos aqui demonstração de fé, como no barco os discípulos precisavam ter a fé no meio da tempestade. Aqui a mulher precisou de fé
para chegar até o toque em Cristo Jesus. Há 12 anos enferma. Imagina a dor e sofrimento desta mulher, que por ser mulher já era excluída, como nós vimos, de muitas coisas, ainda como hemorragia, um fluxo de sangue contínuo, gastando tudo que tinha, nada a curou. Ela vê Jesus e vê ali a oportunidade, não desperdiça e dá, quem sabe, o que ela ainda tem de fôlego para tocar em Cristo Jesus, e ela o toca, e ele diz que dele saiu virtude. E essa mulher foi curada. E ele diz, alguém me tocou. E os discípulos entendem, mas como? Se a multidão está aí, é claro que alguém tocou o Senhor. Não, mas alguém me tocou diferente. Alguém me tocou com fé, porque de mim saiu virtude. Então, no versículo 47, estamos indo para o final, a mulher, vendo que não podia mais ficar escondida, veio tremendo e se tirou aos pés de Jesus, mais uma vez, se prostrou aos pés de Jesus. Nós estamos vendo que essa atitude aqui é constante no capítulo 8, de se prostrar aos pés do Mestre. Talvez falte isso para muitas pessoas, humildade, simplicidade, reconhecimento de que nós não somos ninguém perto de Cristo, perto de Deus. Nós somos criatura. Deus é nosso Criador. Talvez falte para a vida de alguém reconhecimento do Pai, da autoridade de Deus, da onipotência, da onipresença e da onisciência do mesmo. Talvez falte se prostrar aos pés do Senhor. E é isso que nós precisamos espalhar para outras pessoas. Essa reverência a Deus, esse respeito, esse reconhecimento. Talvez muitas pessoas hoje sejam autossuficientes e pensam que com a força do seu braço pode muitas coisas que só podem realmente através de Deus. Então a mulher, vendo que não podia mais ficar escondida, veio tremendo e se atirou aos pés de Jesus. E diante de todos contou a Jesus por que tinha tocado nele e como havia sido curada na mesma hora. Aí Jesus disse, minha filha, você sarou porque teve fé em paz. Ou seja, teve fé, vá em paz. Vamos até grifarmos aqui. Você foi curada porque teve fé. Ou seja, você pode até chegar perto de Jesus, você pode estar na multidão, você pode estar dentro de uma igreja lotada, você pode estar num culto abençoado, você pode estar num show, qualquer coisa. Você pode estar em qualquer lugar, mas se você não tiver fé, você não vai conseguir obter aquilo que você tanto deseja. No meio daquela multidão, foi relatado esse milagre, e não outro. Então, quantas pessoas estavam ali, até tocando em Cristo também, mas não estavam obtendo nada. E outra coisa muito importante também, é que nós podemos alcançar o milagre. Nós podemos alcançar o milagre estando perto de Jesus, né? Estando apenas ao lado de Cristo, sem mesmo tocá-lo. Hoje em dia, porque fisicamente ele não está, mas nós precisamos ter essa fé de que nós estamos observando ele na vida de outras pessoas e que dentro de nós ele habita através do Espírito Santo de Deus e que esse toque vai nos curar. Nós precisamos, então, como esta mulher, ter essa fé. Hoje, fisicamente, nós não vamos tocar em Cristo, mas espiritualmente nós vamos ter que tocar no Senhor. E esse toque com fé vai liberar, então, virtude e vai fazer com que nós sejamos curados. Jesus ainda estava falando quando chegou da casa de Jairo, o empregado, que disse, olha só, aí, então parece que saiu do contexto, né? Parece que Jesus esqueceu de Jairo e seu pedido, mas não. Então chega o empregado, nessa altura, e diz, seu Jairo, a menina já morreu. Já mataram a menina. Não aborreça mais o mestre, deixe Jesus em paz agora, porque a menina já morreu. Então Jesus não pode fazer mais nada. Em outras palavras, assim foi o entendimento dessas pessoas. Mas Jesus ouviu isso e disse a Jairo, não tenha medo, tenha fé. Olha só, não tenha medo, mas tenha o quê? Fé. E ela ficará o quê? Boa. Mas como ter fé no momento desses, né? Mas ele precisava ter essa fé. Quando Jesus chegou à casa de Jairo, deixou que Pedro, João, Tiago entrassem com ele, além do pai, da mãe e da menina, e mais ninguém. Pedro, João, Tiago, pai e mãe. Mas ele disse antes que era preciso ter fé. Então 5 pessoas aqui estavam com essa fé suficiente para estarem ali observando o que Cristo iria fazer, e mais ninguém. Ali estavam os outros discípulos, ali estava a multidão, ali estavam outros parentes, ali estavam uma gama de pessoas que não poderiam chegar ali porque não tinham suficiente fé naquele momento para que reconhecessem o milagre de Cristo. Todos que estavam ali choravam, já se lamentavam por causa da menina. Estavam ali fazendo o papel que todos fazem, chorar, lamentar, fazer escândalo, divulgar, comentar, especular, enfim,
Existe ali uma gama de pessoas que nem estão interessadas em consolar, mas sim em observar, analisar. Como no mundo de hoje tem pessoas que só estão ali infiltradas em certas situações de dor, que é para poder criticar ou qualquer outra coisa. Mas Jesus estava ali para curar. E onde Jesus está, com certeza algo fantástico vai acontecer. Então ele diz, não chore, a menina não morreu, ela está dormindo. Aí começaram a caçoar. Né? Veja bem que se as pessoas estivessem realmente preocupadas com a situação, a grande maioria delas não iam rir, não iam caçoar, não iam bromar, mas era o que faziam. Porque muitas pessoas não creem em Cristo e não querem que outras pessoas recebam os milagres e até dão risada, mas não estão rindo de Jairo, não estão rindo da menina, não estão rindo de João, não estão rindo de Pedro, de Tiago, estão rindo do próprio Cristo Jesus. Quantos hoje, lamentavelmente, estão rindo de Cristo? Quantos não estão dando o devido valor que Jesus merece? Mas Jesus foi, pegou pela mão e disse-lhe alto, menina, levanta-te. Uma ordenança de Cristo, e o que aconteceu? Ela tornou a viver. Se levantou imediatamente. Aí Jesus mandou que dessem comida a ela. Depois da cura espiritual, vem o alimento físico. Os seus pais ficaram muito admirados, mas Jesus mandou que não contasse a ninguém o que havia acontecido. Amém? Como na parábola do semeador que lemos ainda aqui no começo desse vídeo, né? É para quem crê, para quem tem fé. A parábola, ela é justamente para selecionar o povo de Deus. Vamos botar essa palavra, né, para fazer uma seleção ali para quem quer buscar e entender esse milagre também. Poucos viram o milagre na hora que ele aconteceu, muitos viram depois. E aí como vão entender? Só pela fé. Aí precisam dar um passo a mais e ir buscar o entendimento. Mas Cristo estava ali para isso. Mas quantos de fato viram aquilo e em vez de buscar Cristo, em vez de andar, foram criticar? Foram, quem sabe, buscar nos religiosos uma explicação. Foram, quem sabe, buscar em qualquer outra coisa, menos em Cristo Jesus, porque a sua simplicidade impedia que muitos o alcançassem. Então, hoje, a simplicidade de Cristo Jesus está impedindo muitos homens e mulheres de alcançá-lo, de receber o milagre, de entendê-lo, e não vão entender o reino de Deus, se não entenderem essa simplicidade. Amém? Aqui terminamos o capítulo 8, fantástico, maravilhoso. Eu te agradeço por estar até aqui comigo. Lembrando, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, comente e veja o próximo vídeo em nome de Jesus. Amém.